Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa palestra. Hoje nós vamos estar falando sobre relações interpessoais, a importância de termos boas relações no nosso ambiente de trabalho e como fazer para conquistar as melhores vagas profissionais. Então, meu nome é Heloise, eu sou docente da Faculdade Senspeg, no curso de licenciatura em Pedagogia e também formada em Serviço Social, com pós-graduações na área. Então, hoje nós vamos falar o que vocês podem estar fazendo nas relações interpessoais para que vocês busquem as melhores vagas de emprego, o que isso interfere na nossa vida profissional. Então, vou estar compartilhando com vocês aqui a tela dos slides para que a gente possa estar acompanhando junto como é que funciona, tá? Então, aqui nós vamos estar falando sobre, tá abrindo aí para vocês, sobre a importância das relações interpessoais na conquista das melhores vagas profissionais. O porquê isso está sendo falado atualmente, né? Nós estamos vivendo uma pandemia e, com isso, muitas pessoas estão tendo vários problemas emocionais. Isso acarreta no nosso ambiente de trabalho, né? A nossa sociedade vem mudando, a tecnologia aumentando cada vez mais, e com isso, as nossas habilidades profissionais precisam ser atualizadas cada vez mais. E com certeza, o profissional que se destacar no mercado de trabalho vai ser aquele profissional que tem uma inteligência emocional, que demonstra isso desde da sua entrevista, do seu currículo, que tem habilidades emocionais, porque cada vez mais alguns trabalhos eles estão sendo robotizados, né? Mas se tem algo que o robô nunca vai conseguir, é as emoções, né? Conseguir as habilidades emocionais, isso somente o ser humano pode conseguir. E por isso as pessoas que têm a inteligência emocional, né, que se destacam no ambiente de trabalho, são aquelas pessoas que têm boas relações interpessoais. Então, o que está acontecendo conosco que está dificultando bastante, né? Só para vocês poderem entender um pouquinho. Então, nós temos aqui o nosso cérebro, tá? Aqui está a amígdala, que está ali com uma flechinha, nós temos a nossa amígdala e aqui nós temos o nosso córtex pré-frontal. O que acontece? Como nós estamos vivendo no meio de uma pandemia, então a nossa amígdala ela está sendo ativada ali o tempo todo. A amígdala é responsável pela fuga, né? Então ela está sendo ativada o tempo todo. Isso faz com que não mande mensagem ao córtex pré-frontal para que ele faça parte de planejamento, de criatividade, né? De pensar realmente no que está acontecendo. Então, como a nossa amígdala está sendo ativada o tempo inteiro, isso faz com que o nosso córtex pré-frontal não pense, tá? Então, não é que ele não pensa, mas ele fica um pouco mais dificultoso em racionalizar os seus pensamentos, o que realmente deve ser efetivado devido à amígdala estar o tempo todo ali, né, no estado de fuga, né, de um ambiente assustador. E é o que nós estamos vivendo nessa pandemia. Nós estamos vivendo em um ambiente assustador. Decorrente disso, vários problemas têm aumentado, né? Problemas emocionais das pessoas realmente. E isso vem interferindo diretamente na vida profissional. Então, aquele profissional que tiver a inteligência emocional predita realmente que demonstrar essa estabilidade, com certeza ele vai se destacar no mercado de trabalho. Porque em todas as áreas profissionais nós precisamos de inteligência emocional. Nós somos um ser que se relaciona, né? Em todas as áreas nós precisamos nos relacionar com as pessoas. E isso é mais comprovado que nós precisamos liderar grandes equipes, né, e trabalhar com várias pessoas, que essas pessoas que têm essa habilidade dessa inteligência emocional, com certeza se destacam no mercado de trabalho. E isso vem sendo um dos pré-requisitos mais pedidos, né, dentro das grandes empresas, né, dentro das grandes estatais, enfim, dos vários ambientes de trabalho que nós precisamos, né, trabalhar. Então, por que isso acontece? Eu quis mostrar para vocês o que acontece no nosso cérebro. Não é algo assim, eu não tenho estabilidade, eu não estou preparada emocionalmente para isso. Não, realmente nós estamos vivendo um período difícil e a nossa amígdala está sendo ativada o tempo inteiro. Com isso, o nosso córtex pré-frontal, ele demora um pouco mais para chegar às informações, né?
E é por isso que as pessoas andam cada vez mais estressadas e isso afeta também na carreira profissional. Então, os profissionais, né, que buscarem esse conhecimento e essa inteligência emocional, com certeza vão se destacar. E é por isso que nós estamos aqui para falar das relações interpessoais, como isso interfere diretamente. Então, para você aí que vai começar a iniciar a sua carreira de trabalho no mercado profissional, saiba que isso é um dos pré-requisitos mais importantes. É mais que comprovado, né, que o QI, que é a inteligência propriamente dita, ela corresponde a 20% de todo o processo. Os outros 80% respondem a outros fatores, ou seja, a tua estabilidade emocional, como você se relaciona com as pessoas, como você age diante das dificuldades, como você faz para solucionar problemas, né? Então, os outros 80% corresponde a como você vai se relacionar com tudo isso, como que você vai agir diante das situações difíceis que vêm ocorrendo, tá? Então, essa é a nossa parte do nosso cérebro, só para mostrar para vocês aqui o que é que acontece, tá? Então, para saber lidar com pessoas, nós precisamos entender que existem as relações interpessoal, tá? Que são as relações entre pessoas, e o relacionamento intrapessoal, que são as relações com você mesmo. O porquê que isso é importante, pessoal? Porque como nós nos relacionamos com nós mesmos, como eu me vejo, é a maneira que eu vou me relacionar com as outras pessoas. Isso, né, afeta diretamente de como que vai ser o ambiente que eu estou convivendo, o ambiente que eu estou trabalhando, a área que eu desejo seguir. Então, como eu me relaciono comigo? Como eu estou? Será que eu estou me relacionando bem comigo mesmo? Será que eu estou bem em relação aos meus sentimentos, em relação às minhas habilidades emocionais? Então, tem a interpessoal, que é a relação entre as pessoas, e tem a interpessoal, que são relações entre as pessoas, e a interpessoal, aliás, e a interpessoal, que são as relações eu comigo mesma, como isso tá, né, de fato, para que eu possa me relacionar com as outras pessoas. Vocês já perceberam que no ambiente, por isso que isso é muito importante nos ambientes de trabalho, nos ambientes de convívio, geralmente quando as pessoas não estão bem com elas mesmas, isso acaba, né, impactando um pouco nas pessoas que estão à sua volta, né? Então, têm vários tipos, né, de personalidade. Então, aquelas pessoas que geralmente ficam um pouco mais bravas, de repente elas respondem de forma mais ríspida. Então, isso afeta diretamente como eu estou relacionando comigo mesmo, é como eu vou me relacionar com outras pessoas. Por isso é tão importante o autoconhecimento, né? Buscar o autoconhecimento, buscar entender como eu sou, o que me deixa, que faz com que eu perca a minha paciência, quais são as minhas habilidades, o que eu tenho mais dificuldade. O grande problema é que falta o autoconhecimento. Geralmente as pessoas não buscam esse autoconhecimento e quando chegam no mercado de trabalho, isso afeta diretamente, acaba atrapalhando, né, todo um gerenciamento de uma empresa, do ambiente de trabalho decorrente dessa dificuldade que a pessoa não soube resolver com ela mesma. E isso acaba interferindo nos relacionamentos interpessoais, que são relacionamentos com as pessoas. Outra questão também bem importante: quais são os pontos que favorecem ter um bom relacionamento interpessoal? Então, quais são os pontos que vão fazer com que eu tenha uma boa vaga de emprego, né? Que isso seja um destaque realmente no meu ambiente de trabalho. Então, ter habilidade, facilidade em compreender os outros, né? Como eu falei anteriormente, compreender a si próprio, né? Mais importante, e aí então eu poder compreender o outro, né? Saber ouvir, ter a empatia, saber se colocar no lugar do outro. Então, isso é uma grande habilidade, porque nós somos mais acostumados a falar bastante, falar e falar, mas nós muitas vezes não temos a habilidade de ouvir, e isso é muito importante, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. As pessoas, elas, até para te olhar está difícil, né? Porque tem a tecnologia, o celular, então você está conversando com a pessoa nem está olhando para você, né? Ela está te escutando, mas ela não está olhando para você.
Então, ter a habilidade de compreender o outro, de se colocar no lugar do outro, isso faz toda a diferença, gente. Parece que é uma coisa assim, ah, mas isso eu tenho, ah, isso, nossa, não precisava ter isso, mas realmente é um fato. Habilidades emocionais são o futuro do mercado de trabalho, para que as pessoas possam se destacar. Porque cada vez mais as pessoas estão tendo problema com isso, e o QI ele corresponde, como eu falei anteriormente para vocês, a somente 20% de todo o englobamento que vai fazer com que ele tenha uma boa carreira profissional, sucesso na carreira profissional dele. Então, depende muito da habilidade profissional dele, né? E principalmente sobre essa habilidade de compreender os outros, de conversar, de principalmente saber escutar, né? Saber escutar o que essa pessoa tem a dizer, quais são as dificuldades que ela está passando, quais são as suas limitações, o que nós podemos fazer para solucionar. Tem uma história muito bacana de uma grande empresa que o teste, né, o processo seletivo, era o dono dessa empresa, ele pediu para que os funcionários fizessem um suco de laranja. Não tinha nada a ver e tal, e aí quem foi fazer o teste falou, nossa, mas por que esse meu chefe está pedindo suco de laranja? Uns falavam, nossa, mas e como que eu vou fazer isso? Nem tem aqui laranja, não tem cozinha, não tem nada. Outros falavam, ah, isso daí não tem nada a ver, o que tem a ver isso daí com a vaga de emprego, né? E aí, o que não reclamou, simplesmente ele foi lá e ele achou uma panificadora por perto e pediu um suco de laranja e trouxe pro chefe, né, que tinha pedido o teste. Era uma coisa assim para ele que, né, mas se ele pediu, eu vou fazer. E ele foi o contratado. Por quê? Qual foi a grande virada de chave? Por que foi feito isso, tá, pessoal? Para vocês poderem entender. As pessoas precisam que solucione os problemas. Então, essa pessoa que estava participando desse teste, ele não ficou reclamando. Ah, mas não tem cozinha. Ah, mas não tem laranja. Ah, mas não tem isso. Tudo bem, não era um ambiente, né, que tinha todos esses objetos, né, essas questões para ele poder fazer o suco de laranja. Mas o outro que passou no teste seletivo, o que ele fez? Ele foi lá e resolveu o problema. Ele não ficou, né, achando problemas. Não, ele foi lá e achou a solução. Então, é uma habilidade emocional, porque ao invés de ele ficar ali, eu não vou conseguir, aonde que eu vou fazer isso? Não, ele foi lá, eu vou procurar solucionar, e foi e fez. Então, ele acabou sendo contratado. Então, para vocês verem, isso não é um teste de QI, né? Porque qualquer um, né, consegue fazer um suco de laranja, não é um teste de QI, mas é um teste de habilidade emocional para saber lidar com problemas e como é que eu vou fazer para solucionar isso, né? Então, se a pessoa tivesse, os outros, né, candidatos tivessem tido um pouquinho mais de calma e entendido e pensado, opa, mas ele não falou para mim que é para mim fazer aqui dentro da empresa, eu só tenho que trazer o suco de laranja para ele, né? Então eu poderia ter encomendado um suco de laranja, eu poderia ter nem esse menino que passou no teste seletivo, ele foi na panificadora lá e pediu e trouxe, né? Então ele solucionou o problema. Então, como é importante nós termos essa habilidade emocional para que a gente possa se destacar, porque muitas vezes é isso que vai fazer, né, com que a gente seja um referencial no mercado de trabalho, é realmente ter essa habilidade emocional. E aí, dando continuidade aqui, outro ponto bem importante, pessoal, é necessário saber, entender e identificar os ambientes, ou seja, saber observar, né? Como é que está esse ambiente, se está um ambiente que todo mundo está tranquilo, ou se está um ambiente mais estressante, né? O que esse ambiente traz? Será que é um ambiente muito fechado, um local mais aberto? Como as pessoas se relacionam entre si? Então, é muito importante que o profissional observe a sua volta, né? Que além dele entender a si próprio, ele entenda todas as questões à sua volta, como é que está o ambiente, realmente sentir como é que está aquele ambiente, para que então eu possa ter boas relações interpessoais, porque são momentos certos para poder conversar, para poder trabalhar em equipe, para poder chegar até essa pessoa, porque vai ter muitos momentos que
Já ouviram aquela frase, agora não é o momento, né? Então, eu saber entender como é que está o ambiente, saber a hora certa de se posicionar, de falar. Então, tudo isso é necessário o quê? Observação. Eu preciso observar como é que está a minha volta, se foi um dia mais agitado, se foi um dia mais tranquilo, para que então as minhas decisões elas possam ser mais assertivas, para que as minhas relações interpessoais possam realmente ter efeito. Eu preciso observar como é que está esse ambiente para que então eu possa ter decisões que realmente possam trazer alguma efetividade, né? Porque nós nos relacionamos com pessoas, então é necessário que eu possa entender esse ambiente. E o ambiente, ele interfere diretamente nas nossas emoções, em como nós vamos estar. Então, muitas vezes a pessoa está bem emocionalmente, mas aconteceu um fato que gerou um estresse ali na equipe ou com ela, e isso mudou todo o ambiente. Quantas, né, pessoas relatam no ambiente de trabalho, eu não estava tão bem, mas cheguei no trabalho, a pessoa estava lá braba, estressada, e isso mudou totalmente. Então, isso interfere diretamente em como eu vou me relacionar com as pessoas. E para isso, o que é preciso? Quais são as pessoas que se destacam no mercado do trabalho? As pessoas que têm habilidade emocional, né? Então, é isso que vai fazer com que ela tenha o autocontrole, com que ela tenha o autoconhecimento, para que então ela possa se relacionar com as outras pessoas, para que isso não afete diretamente a ela. Porque terão várias situações. Tem uma outra história também muito bacana do quanto é importante a nossa inteligência emocional, de nós termos o nosso autoconhecimento, de um Buda, né? Ele tava lá meditando e tal, e aí uma pessoa resolveu desafiar ele. Né? Falar, eu vou tirar esse Buda do centro dele. Ele é tão calmo, ele é tão sereno, eu vou tirar ele do sereno dele. E essa pessoa foi lá e bateu nesse Buda. E o Buda continuou ali meditando tranquilamente. Ele foi lá e bateu novamente. E o Buda continuou meditando, né, tranquilamente. Aí ele começou a se questionar, falou: "Nossa, eu bati em você e você não fez absolutamente nada". Ele falou: "Ó, você conseguiu atingir o meu exterior, mas o meu interior ninguém pode atingir além de mim mesmo. Então, o que você conseguiu atingir foi o exterior, mas o que eu sou por dentro você não vai conseguir interferir. Então, isso demonstra o quê? Como nós, do autoconhecimento, como nós estamos nos vendo. Então, os ambientes externos, eles podem interferir, mas como eu vou reagir diante disso depende muito de mim, de como eu estou. Então, isso é só uma pequena ilustração para vocês poderem entender como é importante esse autocontrole, né, para que as relações interpessoais elas fluam de forma positiva e que eu possa trabalhar, né, num bom ambiente de trabalho e, consequentemente, me destacar. Pessoas com habilidades emocionais se destacam muito e são líderes, né? Eles têm esse espírito de liderança porque têm essa habilidade emocional, que é de saber entender o ambiente, que é de saber compreender, saber ouvir, ter empatia, né? Para que possam liderar grandes equipes, porque dentro de uma equipe tem vários tipos de personalidades, vários tipos de pessoas, e é importante eu ter essa habilidade, esse autoconhecimento principalmente. Outra grande questão aqui que nós vamos passando é a questão do quê? Da empatia, né? A gentileza e a generosidade também fazem parte, né, de uma boa habilidade socioemocional, né? E que também contribuem para um bom clima organizacional. A questão que eu já falei para vocês, né, da empatia anteriormente, de saber se colocar no lugar do outro, isso faz toda a diferença, né? Assim, para que quando acontecer com você também você possa ser ajudado nesse momento. Parecem coisas assim que a gente vê no decorrer da vida, mas que na prática, pessoal, na prática isso realmente não acontece. Então, por isso que a habilidade emocional é um dos requisitos, assim, primordiais para que possa se destacar em qualquer área de trabalho, tá? Então, a gentileza, né? A generosidade de saber
ajudar o colega, né? O conhecimento dado é aquele que é compartilhado. Então, eu saber compartilhar o meu conhecimento, a generosidade, né? Para que um dia outra pessoa possa compartilhar comigo. Isso contribui, nossa, grandemente para um bom clima organizacional. Só que tudo isso depende do quê? Do nosso autoconhecimento, né? A partir do momento que eu me autoconheço, que eu sei quem eu sou, que eu sei, né, como é o meu profissional, eu não vou ter medo ou receio de compartilhar o meu conhecimento, ou eu vou compartilhar o meu conhecimento e essa pessoa vai tomar um lugar. Isso são pensamentos mesquinhos que já estão fora do mercado de trabalho. Então, as pessoas que realmente se destacam são aquelas que compartilham o seu conhecimento e é comprovado, né, que 95% do nosso cérebro, ele aprende ensinando os outros. Então, quando eu estou ensinando alguém a fazer algo, eu estou aprendendo muito mais, né? Então, isso são habilidades de bons profissionais. Então, quando vocês estiverem aí no mercado de trabalho, sempre compartilhem o conhecimento que vocês têm para que outras pessoas possam vir a crescer junto com vocês, e isso só tende a melhorar cada vez mais a carreira profissional de vocês. Outra questão é estar pronto para o desconhecido e perseverar, né? A abertura ao novo. Isso também é uma grande habilidade, né? Que, como tem aquela frase, corajoso não é aquele que não tem medo, corajoso é aquele que enfrenta o seu medo. Medo todos nós temos, né, em algum momento, mas o corajoso é aquele que enfrenta o seu medo. Então, estar aberta ao novo, a novas possibilidades. Vocês devem conhecer muita gente que, quando tem algo novo dentro de uma empresa, de um ambiente de trabalho, ai, que chato, isso eu não vou fazer isso. E aí ele já começa a ele mesmo se autodiminuir e ele mesmo deixa de se destacar, porque ele não está aberto ao novo. E hoje em dia, pessoal, vem mudando muito. Como eu falei anteriormente para vocês, está cada vez mais robotizado. Então, as pessoas elas estão sendo substituídas por robô. Qual é a habilidade que o robô não tem? A questão socioemocional. E isso nós, seres humanos, temos. Então, esse é o nosso diferencial. É isso que vai fazer com que nós a gente possa se destacar no mercado de trabalho. Então, estar aberto ao novo, né? Possibilita a ampliação da bagagem pessoal, a expansão da criatividade do indivíduo. Então, a partir do momento que eu estou aberta, quantas coisas novas eu vou aprender, quantas experiências eu vou trazer para minha vida pessoal e para minha vida profissional também. Essa habilidade associada à ideia de deixar a zona de conforto também dialoga com a resiliência. O que é resiliência? É eu pensar no momento que eu estou vivendo, se autoanalisar, ter o pensamento de tudo que está acontecendo à minha volta e superar aquele momento. Isso é a resiliência, né? E é a capacidade nossa de sair da zona de conforto. Porque enquanto eu estou na minha zona de conforto, tá tudo bem, eu já aprendi a fazer isso, muitos anos nesse mesmo ambiente de trabalho. Então, a partir do momento que vem o novo, então eu sou obrigada a sair da minha zona de conforto e isso gera um desconforto. E muitas pessoas não sabem lidar com isso e, decorrente disso, deixam de se destacar no mercado de se destacar no mercado de trabalho, muitas vezes acabam desistindo. E é isso que vem acontecendo atualmente. O que aconteceu agora, por exemplo, com essa pandemia, os professores, né, tiveram que dar aula online, se atualizar, as novas tecnologias, várias plataformas, diferentes metodologias, e saíram da sua zona de conforto, tiveram que dar abertura ao novo. Mas a partir do momento que eu decido não sair da minha zona de conforto, não estou aberta ao novo, e eu não pratico essa resiliência, então agora eu estou fora do mercado de trabalho. Porque se eu não me adaptar a esse momento, então não vai ter espaço para mim trabalhar. Então, isso é muito importante. Em todos os nossos momentos da vida profissional, nós temos que estar aberto ao novo, ter essa capacidade de resiliência, de pensar o que é que eu posso melhorar. Resiliência é entender todo o contexto, o que eu aprendi com esse novo momento, né? Nessa pandemia que nós estamos vivendo.
um período muito difícil, mas o que é que eu posso tirar disso de aprendizado? Eu saí da minha zona de conforto, eu fui obrigada a ficar isolada, eu perdi pessoas da minha família, e isso afetou diretamente na minha vida profissional, eu perdi o emprego, a minha estabilidade financeira diminuiu. O que eu posso fazer para melhorar isso? Isso é resiliência. Qual foi o aprendizado que eu tirei de toda essa situação difícil, né, que eu enfrentei? E o que é resiliência ali, como está no slide? Capacidade de lidar com situações que nos tiram de fora da caixinha, como eu falei para vocês do exemplo da pandemia. Ela pede que saibamos identificar nosso próprio calcanhar de Aquiles e desenvolver estratégias para manter o equilíbrio emocional em situações de grande estresse, né? É isso que faz, a resiliência é o que faz a gente pensar em todo o contexto, para que a gente possa entender e a gente possa avançar, a gente possa prosseguir no nosso objetivo. Então, é muito importante estar aberto ao novo e praticar sempre o hábito da resiliência, de saber entender todo o contexto, de saber entender como eu me sinto, como o outro se sente, saber agregar isso. Isso é inteligência emocional. É isso que vai fazer com que eu me destaque no mercado de trabalho e que eu seja um grande diferencial enquanto profissional. Por quê? O diferencial vai ser o seguinte: vamos supor que duas pessoas fizeram a faculdade, lá, a licenciatura em pedagogia, por exemplo. As duas pessoas tiveram, né, os mesmos conteúdos ali, né, e tal. Mas a habilidade emocional é diferente de cada pessoa. Então, aquela pessoa que tiver a habilidade emocional, que tiver o autoconhecimento, que tiver a autoestima, que saber ter boas relações interpessoais, saber conversar, saber ouvir, generosidade, empatia, gentileza e tudo isso, ela com certeza vai se destacar, porque suas relações interpessoais vão fazer com que ela progrida. Agora aquela pessoa que teve os mesmos conteúdos, mas ela não tem essa habilidade emocional de ter essas boas relações interpessoais, ela vai cada vez mais regredindo. Por mais que seu QI, talvez, seja mais elevado do que aquela pessoa que tem habilidade emocional, mas o QI corresponde ao que eu falei anteriormente, 20% somente. Os outros 80% correspondem a outros fatores. Então, vejam, pessoal, o quanto é importante ter essa habilidade socioemocional para que possa se destacar no mercado de trabalho, e isso com certeza vai ser um grande diferencial. Outra questão que nós podemos ver aqui, então, é a questão do engajamento, né? Engajando com quem está ao seu redor. Lembram quando eu falei lá da questão de saber trabalhar em grupo e o conhecimento dado é aquele que é compartilhado? Parece que não, mas muitas pessoas têm uma dificuldade enorme em trabalhar em equipe. E elas não conseguem se engajar com outras pessoas, né? Então, vamos supor assim, um exemplo. Vamos supor que tem um funcionário que ele é muito bom funcionário, ele traz lucro para a empresa e tal, mas ele não tem boas relações interpessoais. Ele é aquele funcionário que ele se irrita facilmente, ele briga com os colegas, mas o seu rendimento é muito bom. Ele traz lucro para a empresa. E vamos dizer que o restante, né, dos funcionários não dê tanto rendimento com eles, mas eles têm bom relacionamento interpessoal entre si. Quando vai pesar na balança ali, a longo prazo, esse profissional, por mais que o rendimento ele traga lucro para a empresa e o rendimento dele seja bom, ele vai trazer prejuízo a longo prazo. Porque a equipe vai estar toda engajada ali e ele não vai estar engajado com a equipe. Então, a longo prazo, isso vai trazer prejuízo. Então, mesmo que ele tenha um QI elevado, ele vai acabar prejudicando, porque a habilidade socioemocional dele não está bem resolvida, não está desenvolvida. Isso é tão importante, pessoal, que agora vem se falado muito sobre essa questão de inteligência emocional e aos poucos ela está sendo inserida nas escolas, para que a gente saiba que nós estamos cada vez mais vivendo em momentos difíceis, o mundo está mudando freneticamente de uma velocidade enorme e as pessoas precisam acompanhar isso de forma
também na questão socioemocional, para que elas possam entender como é que tudo isso está funcionando. E a questão do engajamento faz com que isso facilite, porque a partir do momento que eu estou em engajamento com outras pessoas, eu começo a entender outras realidades. Eu saio fora da caixinha, como diz no slide anterior, para que eu possa entender como é que está funcionando as minhas situações ao redor, como é que são as pessoas que estão convivendo comigo, se eu tenho autoconhecimento a partir do momento que uma pessoa me agride, né, de forma verbal ali, que ela é grossa comigo, foi mal educada, eu vou ter o autocontrole, o autoconhecimento que eu tenho, de entender que é um problema dela, que ela não tá bem naquele momento, e eu não vou retribuir da mesma forma que ela fez comigo. Então, isso é o autocontrole e autoconhecimento, né? Porque se nós não temos esse autoconhecimento, esse autocontrole, na hora que essa pessoa me respondeu de forma ríspida e mal educada, o que eu vou fazer? Vou retribuir da mesma forma. E aí, a partir do momento que eu retribuo da mesma forma, eu estou me igualando a ela, fazendo a mesma atitude dela. Então, é muito importante que a gente busque essa inteligência emocional, que a gente busque, né, esse autoconhecimento. Hoje em dia já mudou muito, né, essa questão de praticar terapia e tudo isso mais, porque faz parte, né? O autoconhecimento. Então, eu falo, costumo dizer que as pessoas que fazem terapia, parabéns, realmente você tá, vai se destacar, porque se, mesmo que não precisa ter nenhum problema, mas a terapia é importante para que eu possa me relacionar melhor, seja não só no ambiente de trabalho, mas com as pessoas da minha família, com as pessoas com as quais eu convivo. Isso é muito importante. E o autoconhecimento a gente busca, né, através disso, do conhecimento, de saber entender como isso está acontecendo comigo, como é que funciona, como são os ambientes em qual eu convivo, o que isso interfere diretamente na minha vida, se questionar, fazer perguntas em relação a isso. Isso com certeza vai fazer um diferencial enorme na carreira de trabalho de vocês. Vem se falando muito sobre isso, sobre inteligência emocional, socioemocional, né? As pessoas vêm se destacando decorrente da sua inteligência emocional, que é saber trabalhar em equipe, saber lidar com pessoas, saber entender, praticar a empatia, de entender o outro. Então, para você que está buscando aí, está em dúvida ainda em qual graduação seguir, saiba que em toda, né, em qualquer área, isso é um diferencial muito grande para que você possa se destacar no mercado de trabalho. Outra questão também, como eu falei aqui para vocês, ó, só para poder complementar realmente o que eu acabei de dizer para vocês anteriormente, como eu falei, que somente, ó, 20% corresponde ao QI, né? Os outros 80% correspondem a outros fatores. Então, aqui, a regra das emoções no aprendizado. A inteligência emocional é mais importante do que a inteligência acadêmica para o desenvolvimento de uma pessoa, né? O QI contribui com 20% dos fatores que levam ao sucesso na vida, enquanto os outros 80% se referem a outras forças. Então, o que isso quer dizer? Decorrente de tudo que eu já falei para vocês. Como é importante a inteligência emocional? A inteligência acadêmica faz parte, mas se eu não tiver inteligência emocional para saber lidar com os diferentes tipos de situações, com os diferentes tipos de problemas que existirem, provavelmente eu vou ter vários problemas nas minhas relações interpessoais. Então, como eu falei anteriormente para vocês, é algo que agora, devido à pandemia, nós estamos vivendo bastante, que, como eu falei, o funcionamento do cérebro, que a nossa amígdala ali, ela está ativada o tempo todo, e que isso não manda mensagem para o nosso córtex pré-frontal, para que a gente possa ter a criatividade e pensar, as pessoas que estão buscando esse autoconhecimento e essa inteligência emocional estão se destacando no mercado de trabalho. Porque o que está acontecendo? Decorrente dessa pandemia, as pessoas estão emocionalmente abaladas. Então, aquelas pessoas que procuram se ajuda, né? E esse autoconhecimento são as que vão se destacar para poder ajudar outras pessoas. E isso, então, é um grande diferencial para qualquer profissional que for trabalhar em qualquer área, pessoal. Em qualquer área é imprescindível a inteligência emocional
para saber lidar com essas relações interpessoais, para saber se relacionar com os colegas de trabalho das pessoas com as quais eu convivo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, desejo a todos vocês sucesso em qualquer área que vocês forem seguir, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!